Bom, pessoal, continuando aqui, ainda no processo terapêutico, na psicologia analítica, a doença é uma comunicação simbólica do inconsciente e indica onde o paciente emperrou seus esforços de satisfazer as demandas do programa arquetípico. Ou seja, a doença lá, na psicologia analítica, ela vai ser um sinal, tá? Um sinal de que alguma coisa aconteceu e você não conseguiu completar, tá, a exigência daquele arquétipo, tá? Então, claro, se no caso de uma neurose, por exemplo, tá? Você não conseguiu completar, ou você, no caso da neurose, por uma incapacidade, mais uma questão de fuga, tá? Então, ela vai se representar numa doença, tá? Vai ser refletido numa doença, certo? E na terapia, Jung, tá, atendia com 2 sessões semanais e depois reduzia para uma sessão semanal. Diferente de Freud, que atendia de segunda a sábado, tá? Só não atendia no domingo. Uma outra questão que eu queria destacar, né, era que periodicamente, após umas 3 semanas, mais ou menos um mês e meio, às vezes, a Jung dava alta para o paciente, tá? Ele dizia, olha, vou te dar alta por uns dias aí, você volta quando quiser, quando tiver dificuldades, tá? Porque Jung acreditava que esse tempo que o paciente ficava sem ir na terapia também tinha um processo, um poder curativo, tá? Isso é diferente do que acontece hoje na psicanálise, que é uma das queixas que nós sempre ouvimos, que é o seguinte, o atendimento geralmente é uma vez por semana, às vezes 2, mas é um atendimento que dura anos, tá? Não estou dizendo que na psicologia não dure anos, mas você vê, tem gente que faz 30 anos que está fazendo análise, tá? Marie-Louise von Flanders, ela vai dizer, olha, tem uma hora que o terapeuta incomoda, tá? Você vai chegar uma hora, pode ser em alguns meses, alguns anos, geralmente em anos, você vai ter que se libertar do seu terapeuta, tá? E você vai ter que continuar a sua jornada sozinho para a individuação, tá? Bom, um outro aspecto é que na psicologia analítica não se concorda muito, tá, com a terapia em grupo. Por quê? Veja a individuação. Vejam o exemplo que eu dei dos rostos. Tá? Cada um dos nossos rostos é diferente. Você pode usar o mesmo produto, sei lá, uma maquiagem de um rosto no seu, tá? Mas não vai ficar igual, vai ficar diferente. Tá? E quando a gente age em grupo, além da individuação ser individual, quando você age em grupo, quem está em vigor é a persona, porque sempre você vai querer mostrar o que você tem de melhor para o outro. E a gente aprendeu que a persona é um dos inimigos da individuação. Por isso que, na psicologia analítica, a gente não trabalha com terapia em grupo, tá? Outra coisa, a transferência. É a relação entre paciente e terapeuta, tá? O nome disso é transferência. Na psicologia analítica vai ser arquetípica, ou seja, o paciente vai projetar arquétipos no seu terapeuta, ou de mágico, xamã, velho sábio, outro, tá? Ou ânimos, ânimas, depende, tá? Diferente da psicanálise, que a projeção somente é questão, não, eu vou estar projetando o meu pai no terapeuta, pode ser, na psicologia analítica pode ser, pode projetar minha mãe na terapeuta, pode ser também, mas não é somente isso. A psicologia analítica ela expande, tá? Não é somente a questão sexual, não são somente arquétipos ligados a sexo, tá? Mas são demais arquétipos que o paciente projeta no terapeuta. Bom, por último, eu queria destacar aqui o processo terapêutico em Jung.
tá? Esse modelo tá aqui nesse livro do Fundamentos de Psicoterapia, Jung Reich, tá? Eu vou deixar ele na referência, os autores e a editora, tá? Para vocês, é de Paulo Albertini e Laura Vilares, tá? Da editora Guanabara. Vou deixar nas referências, é muito interessante esse livro. Eu tirei esse diagrama desse livro, tá? E a relação terapêutica na psicologia analítica, ela se dá entre terapeuta e paciente, mas ela se assemelha muito ao mito do curador ferido, tá? O mito do curador ferido é de Quiron, o centauro, tá? Que ele foi acidentalmente atingido por uma flecha pelo seu discípulo, tá? Seu discípulo atingiu ele com uma flecha, foi acidental e ele ficou ferido, tá? E na busca de produzir um remédio, uma cura para sua ferida, ele desenvolvia remédios que ajudavam outras pessoas, tá? Que promovia a cura para outras pessoas, mas não para ele mesmo. Então, esse é o mito de Quiron, o curador ferido. Você pode até procurar na internet, tá? Investigar mais a fundo, ler a história, mas em linhas gerais o mito é esse. Então, no processo terapêutico da psicologia analítica, está em vigor esse mito do curador ferido, tá? Vamos analisar aqui. Nessa seta número 1, o que nós temos? Ela se dá no eixo consciente. Ou seja, o paciente vem ferido, ou seja, vem com suas dificuldades, seus anseios, tá? Sua ansiedade, vem com a sua queixa. Ele vem por algum problema para o terapeuta. E o terapeuta, ele vê o terapeuta como aquele indivíduo que é capaz de resolver seus problemas, ou seja, ele tem um aspecto curador, ele estudou sobre o problema do paciente, conhece técnicas que podem resolver o problema do paciente. Mas para que isso aconteça, o curador, o terapeuta, tem que estar em contato com o seu inconsciente. Aqui a gente entra no seta 2, inconsciente, tá? Que é o seu aspecto ferido. Ou seja, tem áreas do curador, ele não é perfeito, ele é uma pessoa como o paciente, tá? Tem áreas dele que ainda precisam ser desenvolvidas, tá? Ele tem problemas também. Então, se ele tiver em contato com esse lado dele inconsciente de ferido, ele vai poder prover para o paciente empatia, tá? E quando ele provém empatia para o paciente, na medida que as sessões vão passando, tá? O paciente vai perceber que, na verdade, ele possui um aspecto curador no seu inconsciente, tá? E que, na verdade, a cura estava nele mesmo, o tempo todo. Claro, ele só veio perceber isso com a terapia, mas a cura dos seus problemas estava com ele mesmo. Então, através da empatia do terapeuta, ele consegue chegar até a camada inconsciente, curadora, né? Sua camada curador, e vai conseguir resolver seus problemas, ok? Bom, e essa seta 4 e 5 representam a dinâmica, tá? Que todos, paciente, tanto o terapeuta como o paciente tem um lado curador, tá? E tem um lado ferido. Representa essa dinâmica, as setas 4 e 5. A seta 6, ela se dá somente no inconsciente. E é uma compensação, tá? Lembre-se, os dois lados da moeda, sempre compensação. É uma compensação inconsciente para o lado consciente, para a seta 1, tá?
E essa camada, essa seta 6, como ela é inconsciente, ela é acessada através dos sonhos. Ou seja, um exemplo, tá? O terapeuta pode sonhar com o paciente trazendo solução para um problema dele, tá? Então, nesse caso, no sonho, como o terapeuta estava passando por um problema e o paciente que trouxe a solução, o terapeuta estava no papel de ferido e o paciente de curador, tá? Isso se dá na camada inconsciente nos sonhos, ok? Então, pessoal, em linhas gerais, esse é o modelo processo terapêutico de Jung, tá? Se você quiser se aprofundar, recomendo esse livro aqui, ele tem muitas outras coisas, tá? Muito interessante. Então, por essa aula, pessoal, é isso.